O que perguntar para os recrutadores no final da entrevista de emprego? Olá, meu nome é Rômulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recursos humanos há 22 anos e hoje eu quero te dizer, será que você tem que fazer alguma pergunta para o recrutador quando no final da entrevista ele diz, você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Como é que você tem que proceder nesse momento? Com a minha experiência de mais de 20 anos, como recrutador, eu vou te ensinar hoje exatamente o que você pode perguntar. Dividi esse vídeo em dois momentos. Parte A, algumas dicas, sobre esse assunto no momento de fazer a pergunta. E a parte B, eu trouxe algumas sugestões de pergunta para que nessa hora você faça uma boa pergunta e saia na frente dos outros candidatos. Então, fique até o final do vídeo, não perca nenhum detalhe. Primeira coisa que você precisa entender, não deixe de fazer a pergunta. Quando o recrutador se dirige a você no final da entrevista e te faz essa indagativa, você tem alguma dúvida, você quer perguntar alguma coisa? Então, a pior coisa que pode acontecer com um candidato é quando ele diz, não tenho nenhuma dúvida, não, tudo certo, não, muito obrigado. Ao contrário, este momento é sim o momento de você não deixar passar, fazer uma pergunta inteligente e sábia, como eu vou dizer a partir de agora, tá bom? A segunda coisa que você tem que tomar cuidado antes de eu trazer as sugestões de pergunta é, se a oportunidade não for concedida, ou seja, se o recrutador terminou a entrevista e ele não perguntou nada, não falou, olha, tudo bem, muito obrigado, então, eu te ligo na quarta, eu te ligo na quinta, ele não te perguntou se você quer fazer alguma pergunta no final da entrevista de emprego. E aí, Rômulo, pergunta ou não? A minha sugestão é a seguinte, depende do que rolou na entrevista, tá bom? Se você sentiu, por exemplo, uma entrevista com o gestor da empresa, uma entrevista mais fechada, uma entrevista mais onde ele fazia perguntas muito diretas, ele estava aparentemente mais apressado, eu não faria pergunta nenhuma. Se for na entrevista com o gestor, ele for mais aprazível, mais tranquilo, mais, enfim, coloquial e tal, você pode, mesmo que ele não te dê abertura, faça uma pergunta, conforme eu vou observar já nesse vídeo. Agora, se for na entrevista com o RH, na entrevista de emprego com o RH, e o RH não te deu esta oportunidade, é a mesma coisa. Sente o clima, entendeu? Se for uma coisa muito monóloga, muito fechada, muito interrogatório, eu não faria a pergunta. Por quê, Rômulo? Às vezes o recrutador está com pressa, às vezes ele tem várias outras pessoas para entrevistar, então ele de repente pode te achar invasivo se você perguntar sem ele lhe perguntar se deve ou não, tá bom? Então é importante ter esses parâmetros antes da gente chegar nas sugestões de pergunta. Terceira coisa importante, o que é? O ideal é perguntar com conhecimento de causa, sabe? Exemplo. Quando você vai perguntar, eu vou dar sugestões de pergunta já, mas exemplo. Você diz assim, olha, estava observando lá no LinkedIn da empresa de vocês, que vocês têm uma causa ambiental muito legal lá na região do Pantanal. Como é que funciona isso? É possível um novo colaborador participar desse tipo de projeto? Então veja, eu fiz uma pergunta, mas de acordo com algo que eu pesquisei sobre a empresa. Eu não perguntei algo de louco, tipo, quais são os benefícios que a empresa oferece? É legal trabalhar aqui? O que se espera de um funcionário? Não, a pergunta que eu vou mostrar para vocês, na verdade, é que mostra um candidato que fez pesquisa sobre a empresa, que conhece a empresa. Porque seja na entrevista com o gestor no RH, eles vão falar, puxa vida, essa pessoa perguntou o quê? Com contexto. Então, perguntar com conhecimento de causa é algo muito importante, tá bom? Lógico, sem ser indiscreto, né? Eu não vou na entrevista da Vale do Rio Doce e vou falar, como é que vocês repararam as vítimas de Brumadinho? Foi uma catástrofe aquilo, meu Deus. Mas não é algo que eu vou perguntar, entenderam? Não neste momento, ainda mais se eu tô querendo trabalhar na Vale. Sabedoria é importante, tá bom? Uma dica antes de eu trazer as sugestões de perguntas no final da entrevista de emprego. Fique aí até o final do vídeo. Se a entrevista for em grupo, né? Cuidado com o que eu chamo de, na psicologia, a gente fala de efeito manada. O que é o efeito manada, Rômulo?
O recrutador, para 6, 7, 10 pessoas, pergunta: alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Antes da gente encerrar e depois eu dou o feedback. Aí alguém fala: eu gostaria de saber um pouco sobre como é que é a carreira da empresa. E aí você vai na mesma linha, na mesma pergunta. Eu queria saber se as promoções são de quantos em quantos anos. Tenha a sua pergunta, original pergunta. E como eu disse, uma pergunta que você já observou algumas coisas sobre a empresa, ser parte de algo que você pesquisou. Tudo isso vai encantar o recrutador e o entrevistador na entrevista de emprego, tá bom? Agora eu vou dar as sugestões de pergunta para você que ficou até os 5 minutos e 44 de vídeo. Mas antes de eu seguir, se você já é inscrito no canal, muito obrigado, tem ajudado muito. Não vai perder nada, que tem vídeo novo sem falta, segunda, quarta e sexta às 19 horas. Tudo sobre entrevista de emprego, currículo, LinkedIn, enfim, tudo sobre mercado de trabalho está aqui no Sala de Emprego, você não perde nada. Se você já é inscrito, obrigado. E se você não é, você vai me ajudar muito com esse ato simples de clicar aqui embaixo no inscrever-se. Vai me ajudar muito e vai impulsionar esse vídeo para muito mais gente. Só se inscrevendo você ajuda a fazer isso, tá bom? De repente você quer que eu te entreviste? Você quer que eu avalie o teu currículo? Você quer que eu refaça o teu LinkedIn? Você quer que eu te treine para uma dinâmica de grupo? Meu WhatsApp direto está aqui. Você pode me chamar a qualquer momento. Os preços para esse serviço são baixos para os inscritos no canal Sala de Emprego, tá bom? Agora eu vou para a parte B, que é a mais esperada, né? Deixa eu até tomar uma aguinha que eu peguei uma gripe, eu tô fanho. Dá para perceber, né? Tô bem fanho. Quem é seguidor do canal deve ter se ligado que eu tô meio, né? Peguei uma gripe muito forte. Nessa semana que passou, foi até difícil vir gravar, mas eu tenho esse compromisso e eu vim. O que perguntar no final da entrevista de emprego, então? Vamos lá. Uma pergunta que é legal, que cabe para qualquer cargo, para qualquer área que você trabalhe. Existe algo que eu já possa estudar para me antecipar às demandas da vaga e estar preparado caso eu seja contratado? Vou repetir. Tem algo que eu já possa ir estudando, já ir me preparando? Para caso eu venha assumir a vaga, eu já ter aprendido um manual, alguma coisa que eu possa me aprimorar um pouco mais sobre o cargo ou a empresa? Essa pergunta é muito legal porque ela passa uma impressão positiva sua. O recrutador pensa, puxa vida, a pessoa nem foi contratada e já quer se preparar. Ou o gestor, nossa, nós nem dissemos o sim para ela e ela já está querendo se aprimorar, querendo saber se tem algum manual, querendo saber se tem alguma coisa que ela possa estudar para quando chegar aqui conosco estar mais pronta. É uma pergunta muito legal. E é uma pergunta que cabe em qualquer área, em qualquer cargo. Eu posso até usar a técnica que eu falei antes, né? De você perguntar com conhecimento de causa. Posso falar, olha, eu estava no canal do YouTube da empresa, observei que vocês têm vários vídeos que explicam um pouquinho sobre os processos de manufatura da empresa. Tem algum manual que eu possa estudar já para ir me preparando caso eu seja contratado? Juntei as duas coisas. Top, hein? Só no Sala você tem essa pergunta para quem ficou aos 8 minutos e 29. Outra pergunta legal, né? Você pode falar, olha, quais os principais desafios do setor, da empresa, e como é que eu posso contribuir com a minha equipe e com a empresa, ou com a minha futura equipe e com a empresa? Volta o vídeo se você não pegou. Vamos lá, de novo, ó. Quais os principais desafios do setor ou da empresa e como eu poderei contribuir para ajudar a minha futura equipe de trabalho? Isso mostra algo muito importante. Você é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe. Para o gestor e para o recrutador isso vai soar muito bem. Além de você já estar preocupado com o quê? Com os desafios e problemas que você vai enfrentar. Você já está se antecipando a isso. Então isso é muito legal quando você pensa em perguntas no final da entrevista. Eu vou te dar uma última dica, mas essa é para quem fica até os finais do vídeo do Sala de Emprego. Se você está chegando agora, os vídeos do Sala, o melhor eu deixo para o final. Não pergunte como interesseiro. Eu estou te dando a dica, hein? Perguntas como, qual é o salário? Quais são os benefícios? Deixa eu ver aqui. Como é o plano de carreira da empresa? A cada quanto tempo eu tenho possibilidade de crescer? Sabe? É mais ou menos quando chega uma visita na tua casa e pergunta, tem bolacha Tostines? Tem bolacha de sal? Tem café? Tem
A não ser que seja uma visita que já nem é mais visita, é da casa. Mas uma visita não faz isso. Espera que o outro toque nesses assuntos. Então é uma dica que eu tô te dando. Faça perguntas mais voltadas para o trabalho, para o setor. Aí você vai falar, Rômulo, mas não vai perguntar de salário? Tudo bem. Você pode até perguntar de salário. Inclusive eu deixei um vídeo muito legal, tá? Que vai falar quando você não tem retorno de uma entrevista, o que você tem que fazer? Já subiu aqui no card, tá aqui na descrição. Quando você não tem retorno do recrutador, o que você faz? Deixei aqui. Mas na mesma playlist tem vídeo sobre pretensão salarial, que eu tô respondendo lá. Mas a dica, não faz pergunta interesseira não. Não faz não que pega mal. Deixa o processo rolar, vê o vídeo do Sala, tá na playlist de entrevistas de emprego sobre pretensão salarial, e não deixa de assistir esse quando você não tem retorno de uma entrevista de emprego. Mas aqui eu expliquei para você o que você pergunta no final da entrevista de emprego. Excelentes entrevistas de emprego. Se precisar me chamar aí para participar de uma entrevista online comigo, valores baixos para os inscritos no canal, meu WhatsApp está aqui embaixo. Um abraço, excelente entrevista e até mais. Tchau, tchau.